No ar, Café com Autoconhecimento. Produção e apresentação, Luciana Salvador e Michele Hirata. Olá, gente. Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos novamente começando aqui o programa Café com Autoconhecimento, às 10 horas da manhã de sábado. Eu sou Luciana Salvador, terapeuta holística, junto comigo sempre a Michele Hirata. Tudo bem, Mi? Oi, Lu, tudo bem? Bom dia, pessoal. É um prazer a gente estar aqui de novo no programa, né? E hoje a gente vai trazer um tema super pedido pela galera, né? O povo gosta que a gente fale sobre isso, até pela nossa experiência com os nossos clientes, né? Qual que é o tema então hoje, Lu? Hoje o tema é um assunto que todo mundo, às vezes a gente não assume, né? Mas todo mundo passa por isso. O tema é: quem determina o seu valor é você. Você costuma jogar a responsabilidade nas pessoas em te valorizar? A gente costuma fazer isso, né, gente? Muitas vezes a gente acaba terceirizando essa responsabilidade que a gente acaba não assumindo que é nossa. Você vive atrás de quem te maltrata? A gente costuma ficar muitas vezes atrás de quem não dá atenção para a gente, quem não respeita a gente, quem de alguma forma, né, acaba maltratando a gente. Então, hoje o tema é esse. Acredito que muitos de nós, você passa por isso. Então, fica com a gente. É isso aí, eu já vou aproveitar aqui no início para pedir para quem está acompanhando a gente na fanpage da Rádio Valinhos para deixar sua curtida, seu comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que temos certeza que é um assunto que bomba. Enfim, bom, já deu para vocês perceberem aí pelas perguntas que a Lu já lançou, né, para já colocar uma reflexão, que a gente vai falar aqui hoje sobre autovalorização. E como que a gente, na verdade, acaba sendo valorizado ou não, né, pelas outras pessoas ou pela função, né, que a gente acaba exercendo, talvez no emprego ou na nossa família, né, com os amigos, enfim. A autovalorização, na verdade, é uma prática que a gente tem que ter diária conosco mesmo. E se a gente não está se valorizando, provavelmente a gente também não vai ser valorizado pelas outras pessoas. Então a gente tem que fazer uma análise de coisas, desde as coisas mais simples até as coisas mais complexas da nossa vida, para a gente enxergar onde é que a gente está errando. E, pasme mais, todos nós acabamos deixando um pouquinho nós mesmos de lado, né? Para a gente agradar outras pessoas ou para a gente talvez se incluir aí dentro de um círculo, né? De um grupo. Então é isso, a gente vai falar hoje sobre vários pontos aqui de valorização, mais ainda sobre a autovalorização, porque é a partir dessa que a gente pode realmente ser valorizado pelos outros. Então, fica com a gente que hoje tem conteúdo aqui, hein? É isso aí, fica com a gente. Hoje é dia 18 de julho, né, de 2020, estamos aqui gravando um vídeo, eu e a Mi, né, todos nós estamos aí na quarentena, né, então estamos ainda nos adaptando, né, vendo ambiente, a gente sabe que tem muitos desafios, né, para se gravar um vídeo e todos nós estamos aqui, né, para não deixar faltar conteúdo, né, para o programa, enfrentando aí os nossos desafios de gravação. Bom, gente, autovalorização é um tema que muito se fala, mas pouco se entende, né? As pessoas, apesar de ser muito falado nesse tema, né, que as pessoas precisam se valorizar, geralmente as amigas, né, amigos, família, né, está com relacionamento tóxico, e aí a mãe chega, as irmãs chegam, os amigos chegam e falam: você precisa se valorizar, você tem que se valorizar mais, você não pode aceitar isso, mas isso é muito falado, mas poucas pessoas realmente entendem o que isso quer dizer internamente, né? A gente sabe que a gente precisa se valorizar, mas a gente não consegue encontrar esse caminho para realmente a gente se dar o valor que a gente merece. E
Entre muitas situações que disparam esse gatilho, né, de se sentir desvalorizada, uma delas é a solidão, estar sozinho. Geralmente, quando a gente está sozinho, sem namorado, ou sem um crush, uma paquera, ou muitas vezes a gente não tem amigos, né, pessoas aí para estar compartilhando, dialogando, compartilhando experiências. E quando acontece isso, a gente se sente, né? A gente pensa assim, né? Nossa, mas eu não presto para nada mesmo, ninguém gosta de falar comigo, eu não tenho ninguém. E geralmente a gente costuma ter esse diálogo interno e até ficar reclamando isso para as pessoas. Né? E a solidão é um gatilho que dispara essa falta de valorização nossa, né? A gente se sente desvalorizado. Mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente precisa mesmo estar sozinho. O caminho para a autovalorização é estar sozinho, para ter um momento nosso, para a gente ver o que realmente está faltando na nossa vida, para a gente, né, se valorizar mais. Eu diria também que essa questão da valorização, ela vem antes até, né, dependendo da forma como nós fomos criados pelos nossos pais, ou dependendo da cultura, né, social que a gente está inserido, a gente acaba, às vezes, trazendo para nós crenças de que nós não temos valor, né? Então, às vezes, a gente ouviu de alguém algum tipo de situação que fez a gente internalizar isso em nós. E aí, pelas nossas atitudes, a gente acaba demonstrando que a gente mesmo não se valoriza. Consequentemente, a gente também não é valorizado por outras pessoas. E acho que o maior erro que a gente comete, na verdade, com isso, é a gente ficar cobrando das outras pessoas que elas valorizem a gente, né? Então, às vezes, que nem a Lu falou, do crush, do namorado, do boy aí. Você tá com um boy, né? E você acaba cobrando. Ah, por que você não me ligou hoje 20 vezes? Ou por que você não me mandou bom dia? Ah, você foi, né? Saiu com seu amigo e não quis sair comigo. Então, estou exagerando um pouquinho, mas tem algumas pessoas que fazem isso, tá? Não só mulheres, mas tem homens também. A gente acaba querendo controlar tanto, né, a outra pessoa, porque a gente não faz isso que a Lu falou, que é passar um tempo conosco mesmo, né? Valorizar a nossa solitude, né? É verdade. E puxando aí o gancho do que você estava falando, né, que a gente vem muito da nossa cultura familiar, da forma que nós fomos educados, a gente validou muito, né, Mi? A gente recebeu muitas agressões diretas e indiretamente. Muitas vezes, às vezes nem era para gente, né? Os pais estavam falando alguma coisa, os irmãos falaram alguma coisa, mas a gente pegou por se sentir mal muitas vezes, né, por estar emocionalmente mal muitas vezes, a gente acabou validando em nós essas agressões verbais que falaram, a gente pegou para a gente. Muitas vezes de esteticamente falando, de beleza, né, cabelo, corpo e beleza externa. Muitas vezes a gente não tinha dinheiro para comprar as roupas que estavam na moda ou as roupas que os amiguinhos, as amigas tinham e a gente se sentia inferior e aí alguém vinha e falava alguma coisa, né, não era diretamente uma agressão, mas era algo que incomodava a gente e isso a gente validava dentro de nós o que foi falado e isso fez a gente, né, ir potencializando e cada vez mais se desvalorizando. Essa coisa que a me falou de ficar controlando as pessoas que a gente está junto, né? E parece que quanto mais a gente controla, quanto mais a gente vai atrás, quanto mais a gente insiste muitas vezes em relacionamento que não está dando certo e muitas vezes até em amizade que não está dando certo, mais parece que a gente se sente inferior, mais a gente se sente desvalorizado e esse não é o caminho, né? O caminho é a gente se posicionar internamente, a gente realmente rever essa situação, rever as situações que foram passadas, as experiências que a gente foi
vivenciando ao longo da nossa jornada e se posicionar internamente. Muitas vezes não é uma posição externa de você falar para a pessoa o que você quer escutar ou a forma que você quer ser tratada. Na maioria das vezes é um posicionamento interno de você estabelecer internamente a forma que você quer se tratar e não a forma com que você quer que o outro te trate. E esse caminho de você se posicionar internamente é o início, né, de você se autovalorizar. Para mim, na verdade, sempre é interno, né? Porque toda vez que eu me valorizo da forma correta, na verdade, não como a Lu deu exemplo aí, né? De só a gente falar, eu tenho meu valor, você tem que me valorizar. Se eu já tenho essa certeza dentro de mim, se eu já estou vibrando, né? Essa energia da autovalorização, não tem o que dar errado, na verdade, né? Não tem como a outra pessoa não enxergar o meu valor. Porque é sempre assim, eu tenho que enxergar primeiro o meu valor. Se eu não enxergo isso, eu acabo não reconhecendo e eu acabo não transmitindo também. Aí vê que louco, mas olha um exemplo bobo, mas que eu tenho certeza que muitos de nós já passamos por isso, né? Lembra lá quando a gente estava na escola, na educação física, né? Na infância, educação física, e aí tinha lá 2 alunos que iam escolher o time. Quantas vezes eu fiquei por último, eu não era escolhida do time, e eu me sentia assim, nossa, sou péssima, ninguém quer eu do time. Então, a gente vai internalizando crenças limitantes dessa forma, e às vezes não tinha nada a ver, às vezes não é porque eu não era boa ou as pessoas não queriam, né? Os meus amiguinhos não me queriam no time, mas a gente internaliza esse tipo de situação como crença limitante. E isso vai seguindo com a gente até que a gente desconstrua, né? Vira um trauma até, por muitas vezes, que a gente acaba levando para outras situações da nossa vida. Né? Ainda adulto, a gente leva aquela crença, aquela situação que a gente viveu na nossa infância, só que em outras situações. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue perceber isso, por isso que, para mim, é muito claro que a questão da valorização ela tem que vir internamente, tem que ser essa questão mesmo da gente internalizar isso dentro de nós. Quanto antes da gente perceber esse tipo de situação, que eu acabei de dar o exemplo aqui que a gente vivenciou, mais rápido a gente consegue melhorar isso, né, com nós mesmos e ficar bem. Ficar bem independente se a gente recebe uma promoção no nosso trabalho ou não, né? Se tem uma outra pessoa que consegue ou não. A gente vai comemorando as nossas pequenas vitórias de todos os dias e a gente vai sempre seguindo em frente. Você estava falando aí da época de que fazia educação física na escola, e eu lembrei aqui também de algumas experiências que eu vivi na minha vida e que eu também me sentia, né, de alguma forma rejeitada por amigos ou, né, na vida profissional, no círculo social dentro da profissão, nos amigos. Muitas vezes as pessoas se identificam uma com as outras, né, por algum assunto ou por gostarem das mesmas coisas. Só que, às vezes, a gente passa por experiências de sempre estar de fora dos grupinhos. E isso acontece, gente, acontece muitas vezes. Isso não quer dizer que você não foi a escolhida ou que você... A gente tem aquela coisa de querer ser a preferida, né? A gente já vem ali naquela briga com os irmãos de querer ser a preferida dos pais, de querer ser a filha preferida, ou de querer ser, né, a pessoa que... o representante de classe, a pessoa que é a preferida da sala de aula, dos professores. Então, eu acho que a gente vai projetando essas situações da nossa vida adulta, e isso vai desenvolvendo um caminho dentro de nós. Do lado negativo da história, a gente vai internalizando se sentir desvalorizado pelas pessoas. Geralmente isso é uma linha que vem desde a infância. Mas a gente tem o hábito, né, seguindo essa trajetória, a gente tem o hábito de atestar para a gente mesmo que a gente
não é capaz de realizar as coisas nas nossas vidas por projetar, né, em muitas atividades, essas situaçõezinhas que a gente vai experienciando ao longo da jornada. E muitas vezes eu fiz isso na minha vida, né? Eu lembrava, né, de grupos que eu não era incluída, ou dentro da escola. Eu sempre achava que as pessoas preferiam outras pessoas do que me preferiam, e isso eu projetava e transferia para as atividades que eu ia fazer, né? Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E aí, quando eu ia fazer alguma coisa, eu já pensava, mas ninguém vai gostar, ninguém vai querer, porque eu não faço nada direito, porque naquela época ninguém gostava. E aí a gente vai, né, transferindo essas experiências que a gente vivenciou para a nossa vida no agora. E isso vai atestando, quanto mais a gente faz esse tipo de coisa, mais a gente vai atestando dentro de nós, né, esse poder que a gente tem, né, de se sentir incapaz. E isso influencia muito, né, nas nossas escolhas, né, e até nas pessoas realmente quererem estar com a gente, porque quem quer estar com alguém que carrega, né, essa energia de baixo astral e se acha, né, o patinho feio? Ninguém. Então, e a autovalorização, na verdade, é um processo poderoso, né, de autoconhecimento. A gente precisa ter o autoconhecimento para a gente fazer isso, porque é muito difícil a gente perceber que nós não nos valorizamos. A gente enxerga muito fácil quando, por exemplo, a gente não é valorizado pelas outras pessoas, né? Mas é muito difícil a gente enxergar quando nós não fazemos isso. E é um trabalho diário, é uma prática diária que a gente tem que fazer. E a gente tem que muito se conhecer para a gente entender por que a gente reage, né, de determinadas formas. Então, assim, só para dar um exemplo também, tem pessoas que às vezes transmitem, né, que parece, elas, na verdade, finge, né, ser, assim, uma pessoa que se dá o valor. E quando a gente fala assim, se dar o valor, não é de uma forma só social, né? Não é de uma forma só comportamental. É realmente da pessoa enxergar nela as qualidades que ela tem. É ela se sentir valorizada e sentir que ela tem, além, né, de talentos, que ela tem qualidades, que ela tem muitas coisas boas com ela. E às vezes é coisas simples que a gente não pondera o valor correto. Então, essa palavra valorização, autovalorização, ela vem do valor que a gente dá realmente para as coisas. Então, qual é o valor que você dá para você? Eu lembro que quando eu comecei, né, a estudar para ser terapeuta holística, com os meus primeiros clientes também, esse foi um tema que vira e mexe eu tinha que trabalhar, tanto em mim quanto nos meus clientes. Então, a gente acaba atraindo também, né, as pessoas que estão vibrando mais ou menos na mesma sintonia que a gente. E como eu não tinha, né, essa autovalorização muito forte em mim ainda, eu acabava atraindo clientes que também buscavam isso. Então, a gente acabava desenvolvendo juntos, né, dentro do processo, para a gente compreender por que a gente não faz isso, né? Por que a gente não se valoriza, por que a gente não se aceita, por que a gente não comemora as nossas pequenas vitórias, né, do dia a dia, por que a gente às vezes não dá valor para coisas simples que a gente já tem na nossa vida. Então, eu acho que são reflexões que a gente tem que fazer para a gente trabalhar esse autoconhecimento e a gente conseguir ter, né, esse ponto de valorização mesmo, que é como o tema do programa de hoje está falando, né? Porque quem determina o seu valor, na verdade, é você mesmo. E muitas vezes isso vem do olhar que a gente tem para a vida. Eu estava conversando com uma pessoa já faz algum tempinho e essa pessoa era muito humilde, né? Hoje já tem um certo poder aquisitivo, mas há muito tempo atrás essa pessoa ela vem já de uma família muito humilde,
passou por muitos desafios, muitos obstáculos na vida, né? Sofreu bastante. E ela tinha um olhar para a família dela, que era um olhar de dó dos pais, tinha muita dó dos pais, tinha muita dó dos irmãos, né? Tinha uma espécie de vergonha dos pais, pelos pais ser muito humildes, né? Não ter uma educação, eu falo escolar, né? Não saber escrever direito, não saber ler direito, né? Por usar roupa simples. Então ela olhava para a família dela e via, né, na família dela, ela sentiu uma vergonha de apresentar a família para os amigos, para outras pessoas. Muitas vezes a gente não tem problema, né, com a gente mesmo, né? A gente sabe que às vezes a gente tem talento, né? Ela sabia que ela era uma boa profissional, que ela estava conquistando um monte de coisas na vida dela, mas ela tinha esse olhar para a família. E a gente, né? A gente está dentro de uma família e a família faz parte da gente, a nossa família faz parte da gente. Então, o olhar que a gente tem para os nossos pais, para os nossos irmãos, a gente projeta também em nós mesmos. E isso acaba, muitas vezes, fazendo você olhar para você e sentir uma espécie de vergonha também, se sentir não falo assim, não digo humilde demais, mas sentir vergonha de ter vindo, né, de uma família que tinha, né, que não tinha uma estrutura financeira, que você não pôde ter muitas coisas quando você era criança e você teve que batalhar. E muitas pessoas trazem esse olhar para a própria família, né, de vergonha, de rejeita, e isso acaba projetando na própria vida, isso acaba transferindo para a própria vida. Isso, com certeza, atrapalha muito no olhar que a pessoa tem para ela mesma e para a vida. E muitas vezes o problema não está nela, está em como ela olha a família dela. Não sei se vocês já repararam, mas até agora o que a gente vem trazendo aqui é que a questão da autovalorização tem algo por trás, que é isso que a gente tem que investigar em nós. Por que que, primeiro, né, nós não estamos sendo valorizados ali pelo boy, né, pelo crush? Por que que nós não estamos sendo valorizados pelo nosso chefe, né, pela nossa equipe, os colegas de trabalho, pelo nosso time? Por que que a gente não está sendo valorizado? Será que eu estou me valorizando? Será que eu estou fazendo as coisas da forma correta, comigo mesma? E aí, quando a gente começa a analisar isso, a gente encontra o porquê que tudo isso está acontecendo. Porque sempre tem uma causa-origem, sempre tem um porquê, sempre tem um motivo, né, das coisas estarem acontecendo conosco no sentido de desvalorização. É isso aí. Curta, comente, compartilhe, porque muitas pessoas precisam desse conteúdo e dessa informação, porque eu acredito que muitos de nós, né, não se valorizam da forma que a gente merece. E muitas vezes eu percebo que as pessoas fogem da responsabilidade. A gente acaba terceirizando a nossa responsabilidade. Então a gente joga nas costas do outro, que foi a primeira pergunta que eu fiz, né? Você costuma responsabilizar as pessoas, né? Pela falta de valor que você dá na sua vida? Muitas vezes a gente fala para os filhos, né? Ah, ninguém me valoriza nessa casa, eu faço tudo para vocês e vocês não me dão valor. Muitas vezes a gente fala para o marido, né, que o marido não dá valor, que faz tudo. A gente fala muitas vezes até para os amigos, né? Nossa, mas eu te escuto, né? Eu te apoio e quando é minha vez você não me dá valor, você não faz as coisas, né? Você não é recíproco comigo. E muitas vezes a gente joga a responsabilidade nas costas das pessoas porque nós temos medo de assumir responsabilidade. Medo, por que que a gente tem medo de assumir a responsabilidade? Porque a gente não sabe qual caminho fazer para realmente a gente, né, desenvolver essa autovalorização. Como a gente não sabe qual caminho, né, que tem que ser feito para desenvolver isso, a gente prefere, né, jogar isso nas costas das outras pessoas. Até porque esse caminho é um caminho longo,
é um caminho que a gente vai ter que olhar muito para dentro e descobrir muitas coisas sobre nós, que vai doer, né? Muitos machucados emocionais, que vai despertar ali um monte de emoções. E a gente não quer essa responsabilidade para nós, a gente não quer sentir dor. Mas o caminho para a gente se valorizar, para a gente, né, desenvolver essa autovalorização né, começando pelo auto-amor. Não tem como começar a se valorizar se você não se amar. Né? Primeiro a gente precisa se amar para a gente aí sim olhar para a gente, olhar para a nossa vida e ver valor em nós, e ver valor na nossa vida. Né, Mi? Na maioria das vezes as pessoas querem fazer o contrário. Vamos trazer aqui o caminho, então, para o povo, para a gente começar aí a fazer a nossa valorização da forma correta. Eu também estou de pleno acordo, a autovalorização, ela está muito ligada com autoestima, com autoamor, com autoaceitação, né? Então, a gente precisa realmente nos amar. E por que a gente tem tanta dificuldade, assim, de nos amar, de amar a nós mesmos? A gente tende a nos autodepreciar muito também, né? Então, às vezes, a pessoa ela acha que é uma virtude, né? Ela ficar só se depreciando, ela ficar só falando mal dela, porque se ela coloca um elogio para ela mesma, fica feio, né? É feio você pegar e ficar falando, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu faço isso, eu faço aquilo. Só que é que tá, olha só a diferença. Você não precisa sair por aí gritando para os quatro cantos que você é linda, maravilhosa, né? Que você tá com tudo aí, muito a ponto. Você não precisa fazer isso. Mas você tem que reconhecer isso em você, que é totalmente diferente. Por exemplo, eu não posso chegar aqui, né, seria arrogante da minha parte se eu chegar aqui e eu falar assim, eu sou muito melhor do que a Lu. Não, eu não tenho que fazer isso. Isso não é uma demonstração de amor próprio, né? Na verdade, eu reconheço o meu valor quando eu falo, eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher inteligente, eu sou uma profissional boa. Mas eu não preciso me comparar com uma outra pessoa para eu encontrar o meu valor. Eu acho que o maior problema das pessoas, principalmente das mulheres, é esse. A gente fica se comparando muito com as outras pessoas. E cada pessoa tem o seu valor. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente não tem que entrar nesse conflito, né, de competição. A Lu tem o valor dela, eu tenho o meu valor e ninguém é melhor do que ninguém. A gente tem, cada uma, as nossas qualidades e a gente tem que reconhecer isso. E eu acho que quando a gente faz isso, a gente já começa aí a trabalhar a nossa autovalorização e o nosso amor próprio também. Eu tenho uma amiga minha que ela fala assim, eu sou tudo de bom. Tá certo. E eu acho muito legal ela falar isso, né? Porque e eu sinto que é verdadeiro da parte dela, que ela realmente pensa isso dela. E eu falo, nossa, eu acho o máximo, né? Eu sou tudo de bom. E é até engraçado. Mas a gente tem que achar isso mesmo de nós, né? A gente tem que se achar, a gente tem que achar que a gente é tudo de bom. Porque enquanto a gente ficar ali mastigando aquele monte de coisas, né, que as pessoas falaram sobre nós e a gente acreditou, né? Se a gente ficar acreditando em tudo que, né, foi falado na educação que foi passado para nós, porque são crenças que vêm muito lá de antigamente, onde nem tinha toda essa evolução toda e realmente as pessoas não tinham acesso à informação, então elas acreditavam realmente, né, no que as pessoas falavam. Hoje não, hoje tem conteúdo, a gente pode buscar, a gente pode ampliar, né, a nossa rede de conhecimento e buscar informações que possam nos ajudar a compreender tudo que foi passado, né, com a gente, tudo que a gente passou e reprogramar essas crenças, né, rever essas crenças, avaliar essas crenças, né, tudo que a gente acredita sobre nós e reprogramar essas crenças. É difícil? É difícil, porque a gente
sabe que são raízes, né, que são muito profundas, vêm lá dos nossos ancestrais, em tudo que eles acreditavam sobre eles, a gente traz na nossa genética, a gente traz na nossa rede neural essas informações também, e a gente tem que, né, é uma investigação muito longa, mas que a gente consegue fazer, a gente consegue alterar, né, essas crenças. Basta a gente começar a observar, né, o que às vezes a gente pensa que as pessoas atacam a gente, que as pessoas estão criticando a gente, que todo mundo do lado de fora é responsável, porque são essas pessoas que você observa que falam mal de você, ou te criticam, ou que te julgam, mas na verdade essas raízes são muito mais profundas do que o que está acontecendo no nosso externo. E a gente tem que investigar isso, né? E buscar isso. Basta olhar para os nossos avós, para os nossos pais, para os nossos tios e observar tudo que eles acreditavam, né? Que eles eram, né? Tudo que eles acreditavam sobre eles. E a gente vai aí ter uma pontinha do iceberg para a gente começar essa investigação, porque tudo que eles acreditavam sobre eles pode ser que a gente também acredite, só que a gente não está observando, é um ponto cego que a gente não está vendo, a gente está vendo o que está acontecendo do lado de fora, as atitudes que as pessoas têm com a gente, mas a gente não está vendo o quanto a gente se massacra, o quanto a gente se pune, o quanto a gente se condena, né? O quanto a gente se bate, porque na verdade é isso que a gente faz, né? A gente se bate o tempo inteiro e a gente não percebe. Às vezes a gente chega à noite e fala, nossa, eu estou cansada, eu estou exausta, chega final de semana, e às vezes não é tanto do trabalho, da atividade física que a gente está fazendo, é mais desse massacre mesmo, né? Do tanto que a gente se bate ao longo do dia, durante a semana. Então, observar mais isso. Às vezes também tem o extremo oposto, né? A gente está falando aí quando a gente não tem o amor próprio, a gente meio que fica mendigando aí o amor de outras pessoas, isso é uma forma da gente se desvalorizar. Mas também tem o outro extremo, né? Que também é uma forma da gente se desvalorizar, mas as pessoas às vezes não enxergam que fazem isso, que isso é, na verdade, uma desvalorização, quando você coloca, às vezes, numa situação de que você é melhor, né, de que você é a única opção, no sentido de arrogância mesmo, né? Então, tem algumas pessoas que fazem isso, né? Vamos dar um exemplo aqui. Ah, você nunca vai encontrar alguém melhor do que eu, né? Como assim, gente? Nós não somos, por exemplo, até empresa, né? As pessoas às vezes acham que estão num cargo, né, do emprego e que ela é insubstituível. E as empresas já mostraram aí por várias décadas que, na verdade, nenhuma pessoa é insubstituível nesse quesito, né? A gente tem sim o nosso valor, mas tem outras pessoas com outros valores também. Isso não coloca a gente nem acima nem abaixo. Então, é uma forma também da gente se desvalorizar quando a gente acha que a gente está por cima da carne seca, né? Quando, na verdade, a gente precisa ter um pouco mais de realismo com relação a nós. Não é nem se inferiorizar e nem se superiorizar, mas sim a gente ter ali vivenciar a nossa realidade mesmo, né? E você estava falando, né, Lu, que as informações estão aí, né, explodindo na nossa cabeça, porque hoje a gente tem, na verdade, muita informação sendo jogada para a gente, e as pessoas elas estão ficando muito perdidas com relação a tudo isso que está sendo falado, né? Que nem a gente traz aqui autoconhecimento, e às vezes as pessoas acham isso muito abstrato, porque elas ainda não têm o costume de investigar isso, né? Igual a Lu estava falando. Mas, que nem ela falou, a gente vai, né, abrindo ali pela pontinha do iceberg e a gente vai entrando cada vez mais. E quanto mais a gente se conhece, mais feliz a gente fica, a gente vive num estado de bem-estar muito melhor. Porque o autoconhecimento, ele traz isso, ele traz a realidade para a gente, né, de uma forma que a gente sai da vitimização, que a gente assume a responsabilidade sobre a nossa vida e a partir daí não tem como ninguém não se valorizar quando a pessoa se conhece de fato. E além das informações que a gente encontra também aí,
hoje em dia também já caiu por terra esse negócio da terapia, de terapia ser só para louco. Não é porque eu e a Lu somos terapeutas holísticas que eu estou falando isso, porque eu pensava isso antes também. Nossa, a terapia é coisa meio de louco, né? Mas não, a terapia hoje é uma forma da gente se conhecer, né? Tanto a terapia tradicional com psicólogo, ou as terapias complementares ou integrativas, como a nossa, né? São formas da gente buscar o nosso autoconhecimento, da gente entender mais sobre nós mesmos. E quanto mais a gente vai fazendo isso, né, Lu, mais a gente vai se empolgando, mais a gente vai gostando. Então, assim, é super positivo a gente se conhecer. Essa ferramenta, assim, do autoconhecimento ajuda com certeza a gente a encontrar os nossos valores, os nossos talentos, as nossas qualidades, que às vezes a gente nem imagina que a gente tem. E a gente está, às vezes, comendo touca na vida, porque a gente não está reconhecendo o nosso valor de verdade. E eu acho que as pessoas, elas têm um certo medo de fazer terapia ou buscar uma ajuda. Por quê? Porque elas não querem mostrar ali as fraquezas dela, né? Não quer se sentir vulnerável, não quer falar para outra pessoa, não quer falar para outra pessoa que ela se sente assim, que ela se sente assado. Mas isso é muito, né? Isso vai muito de terapia para terapia, né? Ou A de terapia. terapeuta também, né? Exatamente, ou de terapeuta. Porque a terapia holística, ela não é uma terapia convencional que você vai em um divã e você fica ali falando, falando, falando. A terapia holística é uma terapia onde você consegue perceber as suas emoções, onde você consegue, né, ir mais a fundo ali, perceber sua energia, perceber suas emoções, perceber os seus sentimentos. E ali, puxando fiozinho por fiozinho, você vai se autoconhecendo. E eu falo que, eu particularmente falando, eu falo que né, eu descobri na terapia holística uma terapia muito linda, assim, de você se conectar, porque realmente é onde você sente o que está acontecendo com você. Você olha para você e você vai puxar, cada fiozinho que você vai puxando ali, você vai realmente entendendo o que está acontecendo, sentindo o que está acontecendo, e você vai vendo a transformação acontecendo, tanto física, emocional, né? Mental, energética, e eu acho que isso é o que é mais interessante nesse tipo de terapia. As pessoas mistificam muito a terapia holística e tem um monte, né, de ramificações da terapia holística, mas é muito assim ilusório, né? A pessoa tem que ir, né, conhecer para realmente saber como que é o trabalho, né, e tirar um pouco dessa mistificação da cabeça, né, parar de mistificar a terapia holística e realmente ir fundo, né, se permitir se conhecer melhor. E tá aí a Mi também que pode me ajudar a falar melhor sobre isso, mas é um ponto a ser olhado, né, e que está crescendo muito. Não, com certeza. Para mim, é uma das profissões aí do futuro que vão ficar. Não é porque nós somos, mas é a realidade. Justamente por isso que a Lu falou. É uma terapia que olha o todo, né, da pessoa. Não trabalha só uma coisinha, a gente olha para tudo. A gente trabalha a pessoa como o ser integral que ela é, né? O holístico, na verdade, é isso, é o todo, é o inteiro, né? E não tem nada a ver com esoterismo, não tem nada a ver com religião, como algumas pessoas aí acabam colocando. Mas também eu acho que é interessante, independente do tipo de terapia que você escolha, você escolher alguém que você se conecte, né? Porque o terapeuta, você precisa ter confiança no terapeuta, né? A verdade é essa. Porque é óbvio, você vai abrir coisas que às vezes você não abre para mais ninguém. E o profissional, né, independente de qual seja,
ele está ali para ele cumprir o papel dele, né? Então, na terapia holística tem isso, né? Da gente já conseguir abraçar, né, o nosso cliente, porque não é paciente, é cliente, a gente já consegue abraçar, acolher, ao mesmo tempo que a gente já ajuda a fazer as transformações, igual a Lu falou. E são transformações muito rápidas, tá? Não é aquele negócio de ficar 5 anos, 10 anos fazendo, você já tem resultados assim em questão de meses, né? Poucos meses, na verdade. Mas só posso falar por mim, né, e por alguns terapeutas que eu conheço, no caso a Lu também. Mas é isso, procura um profissional que você se sinta conectado, né, que você sinta essa confiança. Com certeza você vai conseguir encontrar, às vezes, as fontes, as raízes aí. Pode ser que tenha traumas por trás do fato de você não conseguir se valorizar, né? E às vezes a gente fala assim de valorização, as pessoas puxam muito para relacionamento amoroso, mas também a gente se desvaloriza às vezes nas amizades, né? Quantas vezes a gente está num grupo de amigos e a gente se sente o excluído, se sente, né, aquela pessoa que ninguém gosta, que ninguém quer ser aquele amigo mais próximo, ou até no trabalho, né? A gente passa, às vezes até na família, a gente passa com o patinho feio da família, né? Que é aquele que não é valorizado da forma como gostaria ou como imagina que deveria ser. Então, assim, essa questão da valorização, ela influencia e impacta diretamente no nosso bem-estar, na nossa felicidade, na forma como a gente encara os nossos problemas. Então, é muito importante, sim, que a gente reconheça, que a gente saiba se a gente está fazendo isso. E, olha, é tão difícil da gente fazer isso que, às vezes, tem até uma cliente minha dessa semana que eu falei assim para ela, olha, a gente está vendo questão de emagrecer, né, de que ela não está conseguindo emagrecer, por mais que ela tenha buscado, né, nutricionista, fazendo exercícios e tal, ela não está conseguindo fazer isso. E o que que acontece? Por trás disso tem questões emocionais, né? Então a gente começou a verificar, a olhar e eu falei assim, olha, sua autoestima não tá legal, a sua autoconfiança não tá legal. E aí ela pegou e ela falou assim, nossa, mas eu me acho super confiante. Aí eu comecei a trazer à tona para ela coisas que comprovavam que ela não era, né, aquela pessoa tão confiante assim nela mesma. E aí ela foi encarando, ela foi percebendo e, pasme, ela não sentiu nenhuma dor no processo. Ela simplesmente saiu da sessão, começou a analisar tudo isso e começou a fazer os exercícios que antes ela não estava fazendo, começou a fazer a dieta, né, corretamente. Então, assim, às vezes tem questões, tem travões, tem questões emocionais por trás, não só emocionais, às vezes pode ser energético, mental, que a gente não consegue reconhecer sozinho. Então, vale sim muito a pena a gente se informar, óbvio, mas também vale a pena às vezes a gente procurar alguma ajuda, sim. Por que não, né? Às vezes a gente tem vergonha de elevar algum talento nosso, né, de realçar algum talento nosso. E muitas vezes a gente vai falar de alguma coisa que a gente está fazendo e a gente diminui, né, o que a gente faz. Ou se não vem alguém fala para a gente, nossa, mas você é boa naquilo, né? Ou você faz aquilo bem. Você fala, ah, não, mais ou menos, nem tanto, eu não faço. Não, tem pessoas que fazem melhor. Muitas vezes a gente tem vergonha, né? Por quê? Porque a gente ouviu muitas vezes a pessoa falando, nossa, ela é muito chata, porque ele só fala, ela ou ele só fala as coisas que ele é bom, né? Só ele que é bom, ninguém mais é bom. Na verdade a gente é um erro que a gente comete, né? Porque a gente vai se espelhando em outras pessoas ou pegando outros exemplos e vai trazendo para a nossa vida. Quando na verdade a gente tem que realmente falar no que a gente é bom e trazer para a nossa memória tudo que a gente já fez de bom na nossa vida, né? Todas as coisas que a gente faz de bom e que a gente já fez de bom.
Porque quanto mais a gente eleva os nossos talentos ou as nossas habilidades, quanto mais a gente traz da nossa memória o que a gente gosta na gente, né, e o que a gente faz de legal, mais, como a Mi falou ali, né, da autoconfiança, mais autoconfiante a gente vai ficando, mais seguro a gente vai se tornando e melhor, né? E mais valor a gente vai se dando. Porque por que às vezes a gente aceita qualquer coisa, né, na nossa vida? Porque a gente não traz nada, né? Nenhuma qualidade, nenhum talento para nossa memória e a gente vai se apegando em tudo de ruim que a gente fez ou tudo de errado que a gente fez e a gente vai elevando isso na nossa vida e a gente vai, aí chega, né, um traste, ou chega um amigo que não é legal, uma pessoa que não é legal para ser seu amigo ou sua amiga, e a gente aceita. Por quê? Porque a gente acha que a gente merece aquilo, já que a gente sabe que a gente não presta para nada, né? Então, a gente tem que trazer mais para a nossa memória, tudo que a gente faz de legal, né? Eu tenho um exemplo até de uma pessoa que eu conheço, e ela chegou em uma empresa, né? Ela foi contratada para trabalhar numa empresa, ela nunca tinha assumido aquela atividade e ela fez e aconteceu e rapidamente subiu de cargo e foi galgando outros cargos da empresa e chegou em um cargo máximo. E a partindo dali, né, ela acabou saindo da empresa, né, a empresa acabou sendo transferida de estado e saindo dali ela foi trabalhar em uma outra coisa, ficou com medo, primeira oportunidade que apareceu na frente dela, ela pegou, ficou com medo de não surgir mais outras oportunidades e não era o que ela gostava e ela ficava lembrando só dos erros que ela tinha cometido. Ela não lembrava, né, tudo que ela tinha feito, tudo que ela tinha, né, os cargos que ela tinha conseguido, e ela só lembrava de tudo errado que ela tinha feito e ali ela foi, em vez de subir, ela foi descendo, né? E essa pessoa procurou ajuda porque realmente isso, né, ela tava entrando em um buraco. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente entra nesse buraco, né? A gente vai só acreditando nos erros que a gente cometeu, nas coisas ruins que a gente fez, e a gente não observa, não para observar tudo de bom que a gente já fez e tudo, né? E todos os talentos que a gente tem. Isso é muito ruim, né? Porque a gente vai entrando realmente nesse buraco. Então, vamos observar mais, né? As coisas que a gente é boa, né? Tudo que a gente faz de bom. Outra coisa também que eu acho legal, eu já fiz muito isso, principalmente quando eu estava restabelecendo, né, o meu valor próprio, eu recebi os elogios. Porque a gente tem essa mania de não aceitar os elogios. Eu acho que você comentou isso, né, Lu, agora. A pessoa vai lá e fala, nossa, você fez isso tão bem, né? Nossa, você tem isso, você é de tal jeito. A gente fala, ai, que nada, não sou não. A gente não recebe os elogios. Então, quando as pessoas vinham me dar algum elogio por alguma coisa, independente do que fosse, podia ser ou algo interno ou externo, né? Aparência física ou ao meu jeito de ser, alguma habilidade minha, algum talento meu, qualidade, eu falava assim, recebo seu elogio, gratidão, muito obrigada pelo seu elogio, sem ter aquela pressão de retornar aquele elogio para a pessoa também, porque a gente tem isso, né? A pessoa fala assim, como você é linda, imagina, linda é você, né? Então a gente acaba não aceitando os elogios, e isso faz com que a gente não enxergue de verdade, às vezes, aquela crítica que está vindo de outra pessoa, né? É uma crítica construtiva, é uma crítica boa, é algo legal, né? E isso faz parte do nosso desempenho em a gente melhorar, né, a nossa valorização. A gente tem que receber mais os elogios, a gente tem que aceitar eles, na verdade, a gente tem que receber esses elogios. Então, toda vez que alguém te elogiar por algo, você pode não ter identificado ainda em você aquilo, né? Aquele traço forte que a pessoa está falando de você. Mas você pode receber aquilo e fala, recebo com gratidão, né, esse seu elogio.
E vai começar a fazer muita diferença em como você mesmo se enxerga, em como você se vê na vida, né? Ou como você se enxerga naquele círculo, naquele local que você está situado. Faz muita diferença, muda a vida da gente. A gente está falando aqui, estamos acabando o nosso tempo já, mas a gente está falando aqui várias formas que a gente enxergar, né, se a gente está se valorizando mesmo ou não e como a gente pode se valorizar. Acho que vale a pena a gente observar as coisas mais simples, as coisas menores que a gente já tem conosco na nossa vida e a gente realmente reconhecer e dar valor a isso. E começar também a colocar prioridades na nossa vida. Isso faz com que a gente encontre valor em absolutamente tudo, inclusive em coisas ou situações não tão boas assim. Bom, então é isso, eu já vou me despedindo. Gratidão, Lu, por mais esse programa, gratidão por você que nos acompanhou até aqui. Exatamente. E um último recado é: vamos desapegar de padrões e rótulos. Seja mais você, né? Valorize mais a pessoa que você é. E essa é a mensagem final. Bom, espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado do programa. Se você tem alguma sugestão de tema, quiser comentar alguma coisa, né, deixe aí nos comentários que a gente está retornando os comentários aí que a gente está tendo. E se tiver alguma coisa que você queira, né, que a gente traga para o próximo programa, manda aí para a gente estar trazendo aí para vocês, porque a gente está aqui realmente para tentar ajudar. Bom, bom final de semana, ótimo final de semana para você e fique com Deus. É isso aí, gente. Beijo, beijo, tchau.